capítulo 8. Amém? Aleluia. Vamos estar meditando nessa palavra, né, que Deus me deu ao meu coração nesta noite. Aleluia. Quero dizer para os irmãos que o sonho da minha neta é ser regente da Júlia. As outras levita e a Adriele levita. A Adriele, irmãos, ela está viva porque Deus tem uma grande obra na vida dela. Ela foi dada como morta muitas vezes. Assim é que Deus faz. Ela não aprendeu a ler, mas ela decora tudo que ouve, irmãos. Então ela tem o chamado para ser uma pastora sem Bíblia, porque a mente dela parece um livro, não tem? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém? Aleluia. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus. Me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado ordenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, glória a Deus. Altíssimo Deus e Pai, aqui está, meu Pai, a Tua palavra, aqui está, Senhor, a minha vida. Toma a minha vida nas Tuas mãos, que não seja eu a falar com a Tua igreja, mas que seja o Teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Ele não usa estratégia, Ele usa homens e mulheres de Deus, basta que nós deixamos ser usados. Aleluia. Então nessa noite, Pai, eu quero te pedir que essa palavra venha de encontro a cada coração, a cada vida, porque não andamos, Senhor, segundo a carne, andamos segundo o Teu Espírito. Aleluia. Porque nós estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, o Teu querer. Então fala conosco através da Tua palavra, Pai. É que eu te peço, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor vai nos ensinar nesta noite, irmãos, que nós estamos em Cristo Jesus. Através da morte de Jesus, aleluia, nós fomos resgatados da lei, aleluia. Porque a lei do Espírito de vida de Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Aquele que anda, irmão, segundo a carne, segundo as coisas desse mundo, é perdição. Mas aqueles que andam segundo o Espírito, aqueles que, aleluia, olha, espiritualmente, irmãos, nós vemos que nesse mundo não existe mais nada que nós possamos fazer. Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada e remida, uma igreja santa. Irmãos, eu tenho muito temor se Jesus voltasse hoje. Aleluia. Porque as pessoas se desviam da palavra, se desviam do Espírito por causa da carne, por causa das coisas do mundo. Nós vemos aí nos noticiários tanta coisa acontecendo, tantos profetas usados para falar: vigia, não faça isso, não sai de casa, não vai para esses lugares onde estão aí servindo o inimigo. Mas as pessoas não têm temor a Deus. Mas a palavra hoje vem falar conosco que nós que temos o Senhor como Salvador, nenhuma condenação há para nós que andamos em Cristo Jesus, que nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pastora, mas o que é andar segundo o Espírito? Irmão, quando nós aceitamos Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, nós deixamos o mundo. Cristo vive em mim, já não sou eu mais que vive em mim, mas é Cristo que vive em mim. Então eu tenho que andar segundo a vontade dEle, segundo os caminhos que Ele tem para mim. E muitas vezes, irmão, é difícil, muitas vezes nós temos que, aleluia, entender o que Deus tem para nós. Como que nós vamos saber o que Deus tem para nós se nós não estivermos intimamente
Muitas vezes nós erramos, irmãos. Muitas vezes, aleluia, nós escolhemos o caminho errado por falta de entendimento, por falta de intimidade com Deus, por falta de busca e por falta de perguntar ao Senhor: Pai, o que eu devo fazer? Que caminho eu devo seguir? Mas hoje o Senhor vem nos lembrar que não existe condenação para nós que estamos em Cristo. Nós fomos escolhidos, irmãos. Hoje todos os louvores falaram de encontro com o Senhor no céu. Aleluia. Que o braço de Deus é forte, que o Senhor está aqui, que Ele é a nossa força. Sem Ele nós não podemos caminhar. Aleluia. Aleluia. Portanto, o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Jesus teve que vir, irmãos, em carne e sofrer e padecer para levar sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, tudo aquilo que nos tirava da graça, tudo aquilo que nos tirava a paz. O castigo que estava sobre Ele, irmãos, Jesus levou. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu tenho lido essa palavra todos os dias. Deus tem falado comigo. Nós não podemos aceitar a enfermidade no nosso corpo. Jesus já levou, irmãos. Aleluia. Por mais que a medicina diga, por mais que o homem diga, por mais que nós não estamos bem, nós temos que profetizar. Eu sou curada, eu sou sarada, porque eu sou filho de Deus e Deus habita dentro de mim através do Espírito Santo. Aleluia. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andávamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, se Jesus voltasse hoje, como será que estaria a nossa vida diante dele? É verdade. Como será que estaria o mundo diante dele? Porque nós, como ministro da palavra, como profeta desse tempo, nós temos que profetizar que vidas venham a ser salvas. E se nós olhar aí fora, irmãos, existem muitas pessoas que não conhecem verdadeiramente o que é ter o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não troca ele por nada. Fica sozinho, enfrenta todas as dificuldades, mas não deixa Jesus por nada, irmãos. Não deixa o Senhor por coisas do mundo, não deixa o Senhor por causa de dinheiro, por causa de nada, porque o Senhor, Ele é o único que pode nos salvar. E como eu disse quando eu estava louvando, a última palavra que nós vamos ouvir, irmãos, de Deus é: vinde bendito do meu Pai, ou então afasta de mim que eu não te conheço. Será que nós estamos preparados, irmãos, para receber essa palavra? Aleluia. Vai ser muito triste naquele dia, irmãos, nós vemos pessoas que andamos lado a lado, subindo, e as outras não entrando no céu celestial, por causa de coisas tão pequenas, de coisas tão que não significa nada. Que nós venhamos pensar que Jesus pagou um alto preço, que Ele, aleluia, quando Ele foi levado ali em Atos, Ele fala em Atos 1, quando Ele é levado, Ele fica 40 dias ali depois de sua morte aqui na terra, nos ensinando ali aos seus discípulos a fazer a sua vontade. Ele diz: ficai aqui, aleluia, até que seja revestido do Espírito Santo. Ele não falou, irmãos, Ele deu uma ordem. Aleluia. Será que nós temos ficado na posição que Deus nos colocou? Será que nós temos feito a vontade do Senhor conforme Ele tem nos mandado? Será que nós temos seguido a palavra do Senhor conforme a palavra de Deus? Ali ficaram muitas pessoas ali orando, e a palavra diz que alguns dias depois foram todos revestidos do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós queremos sair, nós queremos fazer a nossa vontade, a vontade do nosso corpo, da nossa carne. Irmãos, eu já falei com a minha filha, eu não aguento ir na igreja. Os irmãos sabem, alguns sabem, outros não. Eu não estou bem de saúde. Pela medicina eu não estou bem, mas por Jesus eu estou curada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia. O
diabo não pode tocar em mim, irmãos. Porque Deus já havia me dado essa palavra hoje. Porque o Espírito Santo vive dentro de mim. Ninguém vai tocar em mim se Ele não permitir. Aleluia. E Ele não vai tocar em você. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo Jesus, eu creio. Essa palavra, irmãos, é para poucos. É por isso que hoje, aleluia, muitas pessoas faltaram. Porque Deus tinha neste lugar aqueles que precisavam ouvir isso. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. Eu carrego dentro de mim. Minhas netas carregam dentro delas. Minha filha carrega. Todos nós carregamos. Esse é o preço que Jesus pagou para nos salvar. Aleluia. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Se nós buscarmos a Deus todos os dias, irmãos, o nosso Espírito vai estar cada dia mais cheio de Deus, mais cheio de coisas boas. Vamos perdoar aqueles que nos machucou. Muitas vezes, irmãos, o perdão é tão difícil, por coisas que nós sofremos, abusos, violências, aleluia. Mas eu costumo dizer sempre, nós temos que ser inteligentes, aleluia. Como que eu posso, irmãos, pedir perdão a Deus pelo meu erro, se eu não perdoar aquele que me magoou, aquele que me feriu, aquele que me machucou, aleluia. E quando nós perdoamos, irmãos, quando nós liberamos o perdão e podemos ver aquilo que nos fez tão mal e olhar e falar, poxa vida, hoje eu não sinto nada. Aquilo ali é libertador. O perdão, ele é libertador. Aleluia. Porque nós andamos segundo o Espírito Santo de Deus e Jesus nos perdoou naquela cruz. Ele, quando estava ali na cruz do Calvário, ele disse, Pai, perdoa-os. A vontade de Deus era que destruiu o mundo, irmãos. Porque não foi fácil para Deus ver o Filho dele moído pelas nossas transgressões. Não foi fácil para Deus ver, aleluia, uma pessoa santa ser tão judiado daquele jeito. Aleluia. E você acha que você é diferente aos olhos de Deus? Nós não somos diferentes, nós somos iguais, porque a palavra diz que Deus não faz exceção de pessoas. E nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo. Então nós temos o mesmo direito que Jesus. A diferença de Jesus e de mim, de você, é que Jesus obedeceu. Jesus fez tudo que o Pai queria. E pagou um alto preço para que hoje nós estivéssemos aqui. Porque a inclinação para os que andam segundo o Espírito, mas os que são segundo o Espírito, inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O preço da paz, o preço da vida e paz. Você poder deitar no seu travesseiro e dizer, Senhor, hoje eu fiz a tua vontade. Faça de mim segundo a sua vontade, não a minha. Porque o meu corpo está cansado. Glória. Aleluia. Às vezes doendo, às vezes o sangue está fraco. Às vezes, irmãos, aleluia, tantas coisas acontecem conosco, principalmente com nós mulheres. Perdemos as vitaminas do corpo, perdemos as forças, mas Jesus é a nossa força. Ele é quem toma a nossa vida pela mão, é Ele que nos carrega. Então que nós venhamos nos inclinar sempre pelo Espírito Santo, para que a vida seja de paz, que a nossa vida seja, aleluia, uma eterna paz com Deus. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Deus, Ele não gosta de pessoas que andam segundo a carne. A palavra diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Deus não gosta de pessoas que andam segundo a carne, irmãos. Nós temos que andar segundo o Espírito.
Aleluia. E não venha me dizer que o Espírito Santo de Deus não fala comigo, com você. Ele fala. Aleluia. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês acham mesmo, irmãos, que o Senhor Jesus está sendo humilhado lá naqueles lugares de carnaval? Está sendo humilhado, irmãos. Estão levando tudo quanto é tipo de entidade para aquele lugar. E Jesus se entristece de ver. Ontem eu estava vendo, eu falei, pessoas com o microfone na mão, ali, multidão ali em volta, poderia estar adorando a Deus, exaltando e agradecendo o nome de Deus, mas estão adorando ao diabo. Estão adorando aquele que matou Jesus, que mente, que rouba. Se todo mundo que estivesse ali naquela avenida, irmãos, falasse que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, e pregasse a palavra para aquela multidão, eu tenho certeza que muita gente ia aceitar Jesus. Aleluia. Mas infelizmente não é assim que as coisas funcionam, né? Aleluia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aleluia. Olha o tanto que essa palavra é tremenda, irmãos. Se nós não andamos segundo a vontade de Deus, se nós não temos o Espírito Santo, nós não somos dele. E Jesus fala que aquele que Deus dá para ele, aquele que Deus coloca na mão dele, ele jamais vai abrir mão. Mas aqui está falando, irmãos, que se nós não tivermos o Espírito Santo, esse tal não é de Deus. É muito grave isso. Que nós venhamos buscar mais a presença de Deus, que nós venhamos buscar mais o Espírito Santo de Deus e falar com Ele, como eu estou falando agora nesse microfone, aleluia. Que Ele venha ter misericórdia de nós, que Ele venha nos ajudar todos os dias, aleluia. Nos dar discernimento, sabedoria, entendimento da palavra. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Foi o que eu disse antes. Nós podemos estar doentes, nós podemos estar condenados à morte, como eu já estive várias vezes, com leucemia, aleluia, com vários tipos de doença, mas o Deus que estava em mim, que habitava no meu corpo, me trouxe vida de novo. Isso Ele fez com cada uma dessas crianças, Ele fez com cada um que está aqui, aleluia. Glória a Deus. Porque aqueles que é dele é guardado, irmãos, com um punho de aço, e ninguém pode, aleluia, ninguém pode com ele. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos, aleluia. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou contar um testemunho que Deus tocando no meu coração. Eu vou contar de todos, mas hoje eu vou contar da Júlia. A mãe dela não pode ter filho, minha filha. Aleluia. Ela tem 2 úteros de cabeça para cima. Ela tem má formação no útero. E só tem um espacinho do tamanho de um morango, onde ali gera as crianças. E quando ela engravidou da Júlia, ela já tinha perdido o neném. Eu falei para ela assim que você engravidar, você fala que eu vou estar orando e Deus vai trazer a vida dessa criança.
E eu morava na Bahia, eu estava passando na rua e tinha uma igreja pequenininha. Eu falei assim, eu quero entrar nessa igreja hoje. Porque Deus, quando Ele tem que falar algo para você, irmãos, não importa onde você esteja, Ele usa quem Ele quer para falar. E eu entrei naquela igreja, era uma igreja Deus é Amor. E eu dobrei o meu joelho e comecei a orar. Eu comecei a orar, porque os irmãos sabem que lá ora muito. E veio uma senhorinha, mais ou menos 80 anos, de coquinho, assim, bem velhinha. E colocou a mão na minha cabeça e falou assim, ei, você está orando por 3 filhas. Mas Deus manda te falar que tem mais uma. E essa uma que está chegando, que Deus vai trazer a vida dela. E ela, com 3 anos, ela vai estar pregando a palavra de Deus. Eu olhei assim e falei, mas só tem 3 filhas, mas amém, eu recebo em nome de Jesus. E naquela semana a Kenny passou muito mal, foi no hospital e descobriu que estava grávida. E eu falei, Kenny, é uma menina. E o tempo passou, irmãos, e essa menina ficava mais internada do que em casa, e morre. Chegou o dia da Júlia chegar ao mundo. Aleluia. Por isso que eu falo para vocês, que aquele que habita dentro de nós, ele vivifica. Chegou o dia dela ganhar, eu entrei naquele hospital com ela. Naquele momento, irmãos, quando a Júlia nasceu, ela não chorou. Ela nasceu roxa. E ela nasceu com as pernas assim, toda torta, porque não tinha espaço para ela gerar. E ela não chorou, e a minha filha pensou assim, mãe, o neném não chora. Mãe, o neném não chora. Eu falei, não, é assim mesmo. É assim mesmo. E a médica me chamou. Falou assim, olha, vó, infelizmente, o neném não aguentou. Mas também não fica triste não, porque se ela vivesse, ela não ia andar, ela não ia falar, aleluia. Naquele momento, irmãos, eu lembrei daquela mulher na hora. Eu lembrei daquela profecia. E eu falei assim, eu posso pegar ela? Acho que ela ficou com dó de mim, no meu desespero de avó, primeiro neto. Falei assim, me dá ela, eu quero pegar. Quando eu peguei ela, irmãos, eu disse, Deus, o Senhor lembra da promessa que o Senhor me fez naquela igreja? O Senhor lembra, Senhor, aleluia, que o Senhor falou que a minha neta ia pregar a palavra, Senhor, com 3 anos de idade. Eu não vim aqui enterrar minha neta, Senhor. Eu vim aqui para trazer vida. Porque o Senhor é vida e vida com abundância. É, Deus. Aleluia. Jesus. Quando eu falei isso, eu falei assim, em nome de Jesus, Júlia, eu te dou vida. Através do Espírito Santo que vive em mim, eu te declaro viva. Ela deu um grito, irmãos. Ela deu um grito que a médica sentou. Quando ela sentou, ela disse, Senhor, eu nunca vi um trem desse na minha vida. As enfermeiras começaram a chorar. E eu falei assim, troca ela, doutora. Ela falou assim, vó, mas ela não vai andar, ela não tem condição de andar. Eu falei, o mesmo Deus que trouxe a vida dela de volta vai fazer com que ela venha andar e vai fazer dela uma criança linda. E não só através dela, mas através em nome de Jesus. Ô Jesus. E quando foi no outro dia, irmãos, para encurtar, a médica chegou no meu quarto e disse, vó, as pernas dela arrumou, consertou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que vos engane. Se Ele te prometeu algo, não importa o tempo que passar, mas o Senhor vai cumprir. Aleluia. E hoje ela está aqui, ó. O sonho dela é pregar a palavra. Ela quer aprender. Aleluia. O sonho dela é aprender. Como que fala? Reger. Ela quer reger. Mas ela já prega, irmã. Aleluia. Glória a Deus. E as outras não foram diferentes. A Clarinha morreu nos nossos braços, não foi, pastor? Nasceu de 6 meses, voltou à vida pelas nossas mãos. A Adriana, a mesma coisa. Aleluia. O Theo, meu neto, que não está aqui. Então esse Deus, esse Espírito Santo, Deus maravilhoso. vem na sua. A prova
Deus. Elas é dele. Eu falo para minha filha, elas não pertencem a você, elas não pertencem a mim, elas pertencem a Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Então esse Jesus ressuscitado que vivifica também, ele vivifica os mortos, os nossos corpos mortais pelo seu Espírito, Glória que em nós habita. Aleluia. E é isso. Se nós não crermos, irmãos, que esse Deus cura, que Ele salva, que Ele ressuscita, nós paramos de pregar a palavra. Porque nós temos que crer, irmãos, aleluia, que Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Não existe nada que Ele não possa fazer. Aleluia. Então que nós venhamos com essa palavra buscar mais o Espírito Santo de Deus e perguntar: Senhor, qual é a sua vontade na minha vida? Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos. Que essa palavra venha chegar no seu coração e que ela venha gerar frutos para a honra e glória dos nomes santos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Assim eu agradeço em nome de Jesus.